Bom, vamos começar então. Você grava, Márcia? Sim. Bom, boa noite a todos. Lamentando um pouco aí a nossa dificuldade operacional do Teams, que às vezes nos assusta. Vamos começar o nosso evento, que na verdade é uma conversa bastante estruturada e ao mesmo tempo desestruturada sobre as dificuldades para a gente identificar lideranças e talentos no mundo de embalagem, especialmente com a visão sistêmica. E para que isso acontecesse, eu fico um pouquinho com a imagem aberta aqui, e depois a gente vai sumo para que cada um se pronuncie. Mas a gente constatamos nos últimos tempos uma dificuldade muito grande em identificar talentos, identificar lideranças, especialmente para trabalhar com embalagem, que a gente sabe que é realmente um setor dentro das indústrias que não é exatamente o setor preferido, talvez pela complexidade dele. E o que é lamentável, porque muitas pessoas que entram nesse mundo de embalagem, que se tornam packaholics, como eu costumo dizer, se apaixonam por isso de tal forma que a gente não consegue sair mais dele, né? Eu estou nele já faz anos, eu não vou dizer quantos, porque seria eu teria sido descortês comigo mesmo. Mas, por conta dessa dificuldade, nós convidamos duas pessoas para conversar conosco, em cima de uma estrutura que foi montada para que a gente tivesse um curso de curta duração, especialmente focado nessa dificuldade e nessa tentativa nossa de colaborar para que vamos dizer assim, o mundo de embalagem fosse mais, vamos dizer assim, mais valorizado, né? Então vamos lá, uma dessas pessoas é a Camila. Eu vou começar pela Camila, porque é a nossa convidada externa, Cláudia. Então, a Camila, a gente viu, eu pelo menos trabalhei com ela já faz algum tempo, não direi quanto, jamais. A Camila foi aluna, estagiária na Bung e alçou voos por conta vamos dizer assim, da extrema capacidade que ela tem. E hoje ela é convidada nossa para participar desse curso, até como professora. O nome dela, a foto dela ainda não está no nosso site, no nosso link, mas estará rapidinho. Por conta da experiência industrial que ela teve, que eu gostaria muito que ela compartilhasse. E a professora Cláudia, que é a nossa professora na Mauá já faz algum tempo, que tem uma experiência bastante grande também em planejamento de carreira, recolocação de profissionais em vários níveis hierárquicos, inclusive diretoria, e atualmente é uma professora nossa, depois de dar aula no curso de administração de pessoas, no curso de engenharia de produção, ela hoje aplica oficinas de planejamento de carreira dentro da Mauá e é nossa professora da pós. Então, são duas pessoas assim muito assim, competentes e pessoas que cada vez que eu começo a conversar com elas, é muito legal. Então, eu queria compartilhar essa conversa com cada um dos participantes e abrir espaço para que a gente fizesse de uma forma bastante tranquila. Eu falei muito, né? Então, eu vou pedir para a Camila falar um pouquinho, contar um pouquinho da experiência dela. Depois eu peço para a Cláudia fazer isso. E aí a gente começa a fazer perguntas a respeito do nosso tema de hoje, que é a dificuldade de encontrar e reter talentos e lideranças. Camila. Joia, obrigada, Cabral. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. É muito gratificante para mim se reconectar com a Mauá nesse momento, a minha casa, a minha escola, e contigo, que foi a minha grande inspiração, o meu grande professor, que teve aí o seu dedinho para que eu ficasse nessa área, né? Então, boa noite a todos. Como o Cabral disse, eu trabalho na área de embalagens já tem 21 anos, 22 anos, 21 anos. Passei por diversas empresas, em diversas indústrias de bens de consumo, tanto em alimentos quanto em cosméticos, e também tive uma passagem pela indústria de pet food. Há 6 anos eu estou na L'Oréal e hoje responsável pelo time de packaging Latam. Graças, Adri, por estar aqui. E
também falando um pouco de gestão de pessoas, são 16 anos desenvolvendo, trabalhando com pessoas, formando pessoas. Então, para mim, eu brinco que eu tenho duas paixões, né? Uma é packaging e outra é people. São os dois P's da minha vida. E por isso que eu, em algum momento, decidi fazer o MBA em Recursos Humanos e Desenvolvimento de Pessoas, porque eu acho que as coisas se conectam e, de fato, é aí que está a necessidade e a chave para que a gente possa desenvolver talentos, reter talentos e atrair talentos. Então, para mim, packaging é composto por todo expertise técnico que a gente aprende num sistema de embalagem mesmo, desde o briefing até a industrialização, e também por toda a parte de soft skills e liderança de pessoas, a motivação e o engajamento dessas pessoas. Então, acho que essa é a minha introdução. Eu vou deixar a Cláudia falar agora, para não falar demais, e a gente vai continuando esse papo aqui com as dúvidas e as perguntas que surgirem. Muito bom. Boa noite a todos. Muita satisfação em estar com vocês. Também comecei uma nova etapa de carreira com o Cabral, na Mauá. Até então eu não havia dado aulas, e é uma paixão mesmo, não tem outra palavra para dizer disso. Eu sou assistente social de formação, trabalhei em empresas nacionais e multinacionais grandes, sempre num trabalho de suporte ao funcionário em questões de relacionamento nas áreas, saúde, benefícios, tudo isso. E um belo dia eu fui demitida. Na época eu tinha uma função de gestão e devo confessar que não fui bem em gestão, especialmente no que era gestão financeira da área de benefícios. Fui demitida e recebi um pacote de outplacement, que é o meu primeiro trabalho em orientação, planejamento de carreira. E descobri que é uma paixão igual, porque de toda forma, eu estou sempre junto de pessoas que estão vivendo uma transição. E cada vez que a gente encontra alguém, além de você colocar à disposição da pessoa toda a sua vivência, todo o seu conhecimento, você recebe muito. Então, essa troca é isso que me alimenta e me dá prazer. Eu acho que a gente pode conversar a respeito disso. Cada vez mais o P de People se consolida ainda mais, até porque toda essa outra parte de packaging, de processos, tudo mais está bem desenvolvida, e agora se começa a olhar com muito mais atenção essa questão das pessoas. Então, estou por aqui à disposição. Você está no mudo, Cabral. Eu adoro quando eu começo a falar e está no mudo, aí eu fico procurando o microfone e fico morrendo de medo de apertar o sair, né? E aí a coisa fica muito difícil. Mas eu quero fazer uma pergunta para começar a nossa conversa, que eu acho que é a pergunta central, né? Eu tenho lido algumas informações sobre aquela maravilhosa frase, né? Falta gente, falta talento, né? Não falta oportunidade de trabalho, falta talento. Vira e mexe, alguém me liga e fala, tem alguma pessoa, e aí eu vou fazer até uma crítica, né? Tem alguma pessoa que fala inglês, português, saiba isso, com tantos anos de experiência, para ganhar desse tamanhozinho, né? Então, eu falo, assim não tem, precisa valorizar um pouco. Então, a minha pergunta é essa, falta gente mesmo? Falta talento mesmo? Ou falta ainda, vamos dizer assim, algo que atrai os talentos para as empresas e participem desse mundo de embalagem? Fala o mundo de embalagem, né? O que vocês acham? O que você acha, Camila? Eu acho que falta os dois. Eu acho que sim, faltam talentos. Quando a gente... E aí, eu falo muito pelo Rio de Janeiro. No Brasil, de uma forma geral, a gente vê uma concentração de profissionais de embalagem de São Paulo para o Sul.
mas quando a gente vai de São Paulo para cima, é bastante complicado a gente encontrar esses talentos. E também falta o reconhecimento desse profissional na grande maioria das indústrias. Eu acho que grande parte das organizações não sabe o que embalagens faz. Então, a gente tem sempre que explicar o que a gente faz, comprovar o que a gente faz. Nós somos uma área extremamente técnica e o mais desafiador para mim é você ter esses perfis híbridos de pessoas técnicas com skills de gestão, de liderança, de skills de relacionamento, de comunicação. Então, isso tudo que completa o profissional, o que a gente chama de talento, é o grande desafio do mercado. Mas eu concordo contigo quando você fala que muitas das vezes a gente não reconhece ou não dá oportunidade, na grande maioria das indústrias, para esses talentos. Então, acho que tem uma combinação das duas coisas. Você concorda, Cláudia? Olha, eu vejo isso assim. Face a essa situação, as organizações têm que perceber, e imagino que percebam, a necessidade de fazer o desenvolvimento ou oportunizar o desenvolvimento dessas competências relacionais. Da mesma maneira, cabe ao gestor identificar os possíveis talentos e inspirá-los, orientá-los, dar oportunidades, treiná-los, tudo isso. Mas eu concordo que não é uma tarefa fácil. Eu imagino que hoje, dentro das organizações, todo mundo esteja sobrecarregado. Então, fico pensando que, eventualmente, tarefas sejam mais importantes do que pessoas em algumas circunstâncias. E aí, o tempo do gestor é para administrar as tarefas, as entregas, tudo isso. Talvez ele esteja prestando pouca atenção aos seus colaboradores e às necessidades que eles têm de desenvolvimento, não do olhar magnânimo de ser bonzinho, mas do olhar de preparar pessoas para continuarem na cadeia, continuarem se desenvolvendo e contribuindo para o negócio. Então, mas eu concordo com vocês, mas deixa eu provocar de outra forma. São dois episódios muito relacionados com o mesmo fundo. Um, eu li hoje ou ontem uma chamadinha no Estadão. E o outro, eu li faz 2 anos, numa entrevista para a Folha, do Samuel Rosa, dizendo por que ele estava acabando com o Skank. E diz que o que foi... e as duas notícias são iguais, né? Ele disse que estava saindo do Skank porque ele estava dirigindo, a filha dele atrás, e a filha ouvia um pedacinho da música e mudava para outro. E aí ele falou, filha, por que isso, né? Ele falou, pai, você acha que eu vou... A menina falou, você acha que eu vou ouvir uma música inteira? E hoje, ontem, no Estadão, tem uma chamadinha, que eu acabei não lendo, inteirinho, só li a chamada, que as pessoas estão fazendo cada vez clipes menores, músicas menores, justamente porque ninguém tem mais paciência de ver até o fim. Eu posso acreditar que as pessoas também não queiram ler mais, não queiram estudar mais, né? E será que nós estamos vamos dizer assim, num beco sem saída, ou vamos dizer assim, como é que chama, num rodamuinho negativo? O que será que está acontecendo? Vocês acreditam que as duas coisas acontecem? Será que você entra para a empresa, tem que ser diretor imediatamente para motivar o camarada? O Paulo está dizendo, as pessoas não têm mais tempo. O que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Olha, eu penso assim, isso é uma mudança no que a gente conhece como carreira. Até alguns anos atrás, você entrava numa empresa e você só saía aposentado, ou saía próximo disso. E havia, vou usar entre aspas, uma fidelidade à organização que retribuía com aqueles pacotes básicos de hora remuneração, hora benefício, hora as duas coisas, hora promessas, tudo mais. E hoje o que a gente vê é que cada vez mais as pessoas estão se ouvindo
e avaliando as próprias condições. E tem tantas outras oportunidades, mesmo que não seja o emprego, mesmo que não seja nessa mesma área, que fica tentador mudar. Então, uma parte dessa situação, eu entendo que é por aí. Outro lado disso é que, se a pessoa não se sente ouvida, valorizada, respeitada, se ela não percebe possibilidades de evolução dentro da organização, eu não estou falando de promoção, estou falando de evolução, de crescimento, de oportunidades, ela realmente se desinteressa e vai em busca de algumas outras coisas. Eu queria aproveitar e perguntar para a Camila, quando você tem os desligamentos, o que acontece? O que leva ao desligamento? Você diz quando a pessoa pede demissão Isso. ou quando eu desligo? As duas situações, acho que é interessante comparar. Tá. Bom, acho que a gente tem poucos pedidos de demissão, isso é um fato. Porque a gente, assim, eu posso dizer com muito orgulho que hoje eu trabalho numa empresa que sim valoriza a pessoa, e sim cuida e desenvolve líderes para desenvolverem pessoas. Então, mas isso não é a realidade de todas as organizações. Tanto é que a L'Oréal é a minha 7ª empresa. Então, eu mudei muito na busca desse lugar que, dentro das características do mundo corporativo e dos seus limites, né, olhando sempre também para as questões do negócio, me permitiria trabalhar esse pilar de people. Então, acho que isso é uma coisa que justifica um menor número de solicitações e pedidos de demissão. Os que acontecem, eles são, no nosso caso, muito por localização, porque a pessoa não se adaptou ao que é a cultura do Rio de Janeiro. Não é fácil, eu posso dizer, porque eu vim de São Paulo para cá e não é uma adaptação simples. Se a pessoa não foca nas coisas positivas, de fato, ela se deslumbra rápido e vai embora. E, em outros casos, eu tenho vários millennials meus aqui na sessão, e eu sempre falo isso para eles. Existe uma ansiedade natural dessa geração, e isso não é uma crítica, isso é uma constatação, e uma necessidade por descobertas. Então, outras pessoas que saem porque sim, o mercado está aquecido e está trazendo possibilidades de mudança, inclusive mudanças de carreira, porque às vezes a pessoa começa na área e não é aí que ela quer ficar. E essa ansiedade por crescimento, por novos patamares, ela faz com que a pessoa busque outros caminhos de crescimento mais rápido. Ou talvez testar outras áreas que, quando você é mais novo, é mais fácil você testar do que quando você já tem uma posição executiva dentro da organização. Então, eu acho que essa é a razão pela qual uma das razões pela qual as pessoas saem. E a gente desliga, de fato, por performance em situações extremas, Cláudia, porque, como uma boa empresa francesa, a L'Oréal quer que as pessoas entrem estagiários e se aposentem. Essa é uma característica da cultura francesa. E por isso que a gente investe nos talentos, desenvolve os talentos, faz planos de desenvolvimento para que as pessoas se formem dentro da organização. Então, a gente só desliga quando é um tema de ética, de compliance, ou quando eu tenho um issue de performance muito forte, que aí eu preciso fazer o desligamento da pessoa. Pensando no que você está me falando, me ocorre o seguinte, quanto menos a pessoa se conhece, mais frequente deve ser a dúvida dela, a indecisão, entro na primeira porta que está aberta, experimento e, se não der, vou para outro canto. O que não significa que vai encontrar felicidade na primeira ou na segunda. É uma loteria. E a gente percebe isso, mesmo quando a gente trabalha com pessoas mais maduras, que você vê que seguidamente a pessoa entrou, saiu, deu pouco e recebeu pouco, e aquilo foi, às vezes, até desencantando com o trabalho. Até o momento que essa pessoa faz a viagem, jornada do autoconhecimento, e começa a perceber melhor o que ela precisa, qual é o propósito, qual é um ambiente mais propício para que ela exerça em plenitude as suas competências. Uhum. O que é que ela precisa desenvolver?
Do mesmo jeito que a gente faz uma análise SWOT de negócio, também o profissional precisa fazer uma análise do que ele tem de força, de fragilidade, que oportunidades existem, para atender aquelas oportunidades, o que ele precisa desenvolver, quais são as restrições e o que ele faz com tudo isso. Então, eu acho que esse conjunto, quem escolhe nem sempre tem base para escolher, a organização precisa ter pessoas que contribuam, investe nisso, mas nem sempre isso é o suficiente, é o momento da pessoa. Então, acontece isso. Desculpe, até pelo meu desconhecimento, qual é a formação do pessoal de embalagem? São engenheiros químicos, que mais? A designers? Gente todos os tipos de engenheiros, a gente tem designers, quem faz desenho industrial, por exemplo, até administradores. Eu acho que, assim, a formação técnica, para mim, ela não dita o profissional de embalagem. Uhum. Depende muito da vontade que esse profissional tem de aprender do sistema embalagem. Óbvio que ela facilita. Um engenheiro aprendendo do sistema embalagem é muito mais fácil do que um farmacêutico, por exemplo. Mas eu tenho farmacêutica no meu time cuidando da parte de compatibilidade e homologação. Então, é o quanto a pessoa está disposta a aprender daquelas questões técnicas para que ela possa entrar nesse mundo. Essa é a minha visão. Não sei, Cabral, se você quer complementar com alguma coisa, mas, enfim, temos diversos perfis técnicos. Sim, são vários perfis técnicos e aí cabe um comentário bem, que eu acho bem gostoso de fazer, né? É uma área muito aberta a qualquer tipo de conhecimento, né? Mas, ao mesmo tempo, é uma área que dificulta a formação da competência, né? Na embalagem. O conhecimento vamos dizer assim, é o saber agir, e a competência é o saber agir com responsabilidade, quer dizer, é uma coisa um pouco mais elaborada. Aparentemente é fácil, as pessoas entram e, puxa vida, chega uma hora que fica muito difícil você começar a contribuir de uma forma mais, vamos dizer assim, mais incisiva. A gente tem muita dificuldade. Eu trabalhei na Unilever, trabalhei na Bunge, trabalhei numa pancada de empresas. É muito difícil você requisitar, encontrar ou chamar uma pessoa disposta a isso. As escolas brasileiras não formam profissionais de embalagem. E as oportunidades que eu tive de responder a perguntas sobre vamos formar profissionais de embalagem, a minha resposta é não. Não se forma pessoas graduadas em embalagem no Brasil, porque as indústrias não dão oportunidade para esses camaradas. Então, ele sempre tem que ter, por exemplo, a Camila é engenheira de alimentos. Ela entrou por embalagem por conta da função dela de engenharia, do conhecimento dela de engenharia, mas ela transita, porque se você pensar bem, a sua base química é boa, serve para alimentos, serve para farmacêutico, para cosmético. Ou seja, você tem uma base interessante, mas você está ali galgou posições mais assim, elevadas por conta disso. Fazer um curso de embalagem, que raio de formação que você vai dar para ele num país que não valoriza tanto? Ah, mas em Michigan tem. Tem 4 anos, o cara sai formado em embalagem. Na França tem college, não sei o que, mas tem. Na Alemanha tem. Na Suécia tem. No Brasil não tem. Não tem. Né? E é justamente porque talvez não exista dentro das empresas uma percepção que a embalagem é tão importante assim. E para quem está assistindo, pensa assim, né, 10% do faturamento bruto de uma empresa é despesa com embalagem. Dá para entender mais ou menos. O Paulinho dizendo que... boa, dois comentários do Rafael, que eu vou abrir para vocês dois comentarem, porque é muito legal. O Rafael diz assim, o que vocês preferem, ensinar uma pessoa bem técnica os soft skills da comunicação ou ensinar alguém com bom soft skill de comunicação os conhecimentos técnicos, né? É uma pergunta legal. E o Paulinho fala que eu sou engenheiro civil e praticamente me formei em embalagem na JJ por meio da experiência. Ou seja, o que vocês acham, né? E a Camila ainda tem experiência internacional, né? O que você acha disso, Camila? Você deve ouvir, né? O Rafa já sabe a minha resposta, mas eu vou responder para todos. Eu prefiro alguém com bons soft skills e ensinar os conhecimentos técnicos.
Eu acho que é mais fácil a gente introduzir as capacidades técnicas, ensinar as capacidades técnicas, do que mudar valores, mudar crenças, mudar formas de ser, que isso a gente está trabalhando muito mais profundo no ser da pessoa, que é o que a Cláudia trouxe, o autoconhecimento, que muitas das vezes a pessoa não sabe porque ela tem aqueles comportamentos e aquelas reações. Ela lida com as situações da forma como ela aprendeu muitas vezes como criança. Então, inclusive, para me tornar, para crescer como líder, para entender como lidar com pessoas, como gerenciar cada indivíduo do meu time, porque cada indivíduo é um. A fórmula que eu uso para um não funciona para outro. Uhum. Eu tenho que entender a forma de lidar com cada um deles. Então, eu fui buscar vários cursos de autoconhecimento e autodesenvolvimento para que eu entendesse do outro e que assim eu pudesse ser a melhor líder para o outro. Essa não é uma postura, um posicionamento tão comum. Muitas vezes, o gestor ainda tem um perfil chefe. Bem naquela linha de manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele cobra tarefas, cobra resultados, mas ele não olha para a pessoa, ele olha para o funcionário, mas não olha para a pessoa. Então, esse conjunto talvez seja um dificultador mesmo. Eu ia te fazer uma pergunta, Camila. Quando você contrata valorizando os soft skills, quanto tempo você precisa, ou quanto tempo o colaborador precisa, para também entregar para você o que é a parte técnica do trabalho que ele faz? Isto é fácil, é simples? Não tenho ideia. Depende, Cláudia, depende muito do conhecimento técnico que a gente quer que essa pessoa adquira. Tem tecnologias de embalagem que são mais simples, tem tecnologias que são mais complexas. Então, a gente olha para essa curva de aprendizado de uma forma diferente. A gente também tem a responsabilidade de não trazer uma pessoa com zero conhecimento técnico e jogá-la na fogueira, porque ela pode ter os melhores soft skills e ela pode se queimar. Então, a gente também tem que ter um equilíbrio nessas questões e dar para a pessoa de 3, 6 meses o tempo que ela precisa para começar a entregar as questões técnicas. Óbvio que eu não deixo uma pessoa em treinamento 6 meses. A gente deixa uma pessoa em treinamento por 3 meses, 2, 3 meses, até porque a cultura é uma cultura bastante desafiadora da empresa. E depois de 2 meses, basicamente, a pessoa começa a tocar projetos com a supervisão do seu gerente, ou se é um gerente, com a minha supervisão. Então, ela vai num processo de acompanhamento constante para que a gente possa suportar a pessoa nesse aprendizado técnico. Então, depende da tecnologia, mas eu falo em média uns 6 meses, se forem as tecnologias mais complexas. Na L'Oréal, a gente tem um banco de treinamentos fantástico, uma biblioteca de conhecimento, então a gente consegue plugar um pouco essas coisas mais de uma forma mais rápida e tem aí os padrinhos em determinadas tecnologias que podem suportar e acompanhar o desenvolvimento de um molde. Então, a gente não vai jogar a pessoa na fogueira para desenvolver o molde sozinha. Eu vou ter um expert naquilo suportando, ajudando, acompanhando, para que a pessoa possa aprender e para que ela não cometa nenhum erro que possa ser prejudicial ao negócio. Como se fosse uma mentoria, né? Exato, exato, exato. Essa é uma boa forma de conseguir bons resultados. Tem sido assim, né, Camila? Tem sido assim, e as experiências que a gente teve de jogar a pessoa tocando o projeto desde o início não foram de sucesso. Geraram um estresse desnecessário na pessoa e fizeram com que ela tomasse uma decisão por sair, por exemplo. Então, a gente entendeu também a mensagem. A gente aprendeu errando. Sim. Que a gente precisa de um bom fit para um colaborador que chega, porque a gente tem as nossas complexidades internas e jogar a pessoa na fogueira não dá, porque ou ela vai entrar no nível de estresse ou ela vai se queimar. Então, tem todo esse acompanhamento que a gente faz. Então, isso aí, eu vou entrar nessa conversa aí, porque, desculpa, Cláudia, eu só quero
pegar o que a Camila falou, porque aí, para mim, está um dos pontos mais fortes, e isso é importante até para a gente, como escola, né? Você está me dizendo, Camila, se eu entendi bem, que você tem de um lado a ansiedade da pessoa, que quer a resposta rápida, versus o tempo que a pessoa tem que demorar para assumir uma posição maior. Ou seja, ele quer ser o gestor do projeto, ele não tem competência, mas ele quer as coisas rápidas. Uhum. Ou seja, vai sumir, né? O cara desse não aguenta. Não. Como é que fazer? Difícil, e assim, alguns meninos aqui sabem, porque eu falo isso sempre, tudo tem um ciclo, e o ciclo técnico, ele é mais amplo que o ciclo comercial, por exemplo. Então, o aprendizado técnico, ele é mais lento que o aprendizado comercial, porque o comercial depende muito mais dos soft skills do que dos technical skills, não que não precise, mas é diferente nesse prisma de carreira. Então, eu costumo dizer para todos que a gente precisa de paciência e administrar essa ansiedade para que a gente possa fechar ciclos e entender de fato se é ali que a gente quer seguir ou ficar. Mas se eu, como gestora, não suportar também essa ansiedade e não ajudar o colaborador a lidar com isso, vai parecer que eu estou sendo só a chata de plantão, que não quero dar o desafio, que não quero desenvolver, que não quero promover. E não é isso. É porque eu costumo dizer que a gente tem dois perfis de líder. O que joga na fogueira e acredita que a pessoa vai se dar bem, e o que prepara para botar a pessoa para o desafio. Talvez o que prepara, como toma mais tempo, seja visto como, pô, essa pessoa não me reconhece, não me promove, não me considera, e não é isso. É a gente entender que a pessoa tem o conhecimento e a maturidade suficiente para assumir aquela responsabilidade, aquele desafio. Então, mas isso é de líder para líder. Não é, e eu não estou dizendo que eu sou certa, eu estou dizendo que eu sou assim. Então, cada um tem o seu estilo. Ao mesmo tempo, o líder que coloca na fogueira, ele tem pelo menos dois riscos. Da pessoa não aguentar e espanar e sentir que aquele não é o espaço dela, e também o risco da reputação do próprio gestor, porque ele pode ser percebido como alguém que não tem a compreensão das dificuldades, que não tem a empatia, que não consegue esperar esse tempo de maturação dos dois pacotes de competências, e isso pode criar uma outra dificuldade, que é exagerar de todas as formas. Ou ele fica sendo um aprovador de pessoas muito prontas, maiores às vezes do que o cargo, porque vai dar menos trabalho num primeiro momento, ou então ele é aquele que contrata sabendo que vai demitir, sabe? Tira o mendigo da porta. Agora eu preciso de alguém, põe alguém. Se não for bom, a gente troca. Uma visão mecanicista, mas que, lamentavelmente, ainda existe. Mas aí nós estamos falando de uma encrenca brasileira, né? Como é que você vai fazer isso? Numa empresa europeia não faria isso, né, Camila? Não, mas em outros países da América Latina talvez você fizesse isso. Eu acho que sim, eu acho que isso é uma característica de nós latinos, nessa coisa, acho que até pela falta de talentos, que é o que a gente está falando. A gente aposta em determinadas situações, às vezes. Mas eu acho que existe uma contradição nas organizações dentro do que a Cláudia trouxe. Porque, para mim, existe uma pressão pelos dois lados. Você tem que ser esse líder que dá oportunidades, e muitas vezes você é pressionado, porque a gente discute em comitês de pessoas, os talentos. E aí falam assim, pô, mas por que você não promoveu esse cara ainda? Ou por que você não me cede que eu tenho uma vaga para promover essa pessoa? Então, ao mesmo tempo que a gente é cobrado por desenvolver rápido, a gente também é cobrado por não jogar na fogueira a pessoa que não está pronta. E esse timing, que é diferente para cada área. Então, uma linha sutil, eu diria, entre essas duas questões. Eu tenho um jeito de pensar que eu vou... Acho que a Camila eu já dividi isso com vocês, de alguma forma. Puxa, nasci faz tempo, então, de algumas formas, uma chance de contratar a gente já teve.
e a gente dizia assim, a gente contrata avião. Quer dizer, o que é isso? O cara vai ficar um ano só com você, não tem importância. Em um ano que ele faz o que uma pessoa normal faria em 3 e um cara mais deficiente, tecnicamente, faria em 5. Depois ele vai embora. Depois ele vai embora. O que eu posso fazer? Né? Se eu não fui competente para segurar o cara vai embora. Eu vou procurar outro. Né? E aí o Alexandre, meio que adivinhando, disse que será que a função principal do líder é talvez achar outros líderes? Quer dizer, se a gente deve contratar como líder um outro camarada com potencial de ser líder, um cara melhor do que eu, o que vocês acham que a gente tem que fazer para que isso aconteça, para meio que diminuir essa confusão toda? A história começa na seleção, né? Porque quanto melhor o gestor, a área de recursos humanos, tiver desenhado o que se espera daquele colaborador, do ponto de vista de soft skills e de hard skills, e quanto mais bem for conduzido esse processo, reduzem-se as chances de as coisas não darem certo. Do outro lado, quanto mais a pessoa se conhece, mais ela vai conseguir avaliar se aquele é o desafio que ele tem. Se a pessoa, por exemplo, tem um motivador de carreira, segurança e previsibilidade, ele é capaz de ficar mais tempo na empresa, mesmo que ele esteja insatisfeito, porque aquilo representa uma segurança de alguma forma. Então, tudo isso é importante quando a gente está fazendo um processo de seleção. Em seguida, vem o processo de retenção de talentos. Se ele está subordinado a um gestor nesse modelo que a Camila fala, de estar atento, de... Oi? Pronto. Isso. Atento às demandas da organização e às demandas do funcionário, isso até evolui de uma maneira favorável. Mas quando ele não encontra esse ambiente, esse ouvido, essa atenção, ele vai ficar enquanto lhe for conveniente. Ele pode não se alinhar com os valores da organização, com os interesses dele, e tudo isso fica rodando até que ele tome uma decisão de sair ou por não performance ou por não integração, de ser desligado. E hoje, cada vez mais, as pessoas pensam em propósito de vida. Então, o propósito de vida, os valores, quanto mais alinhados eles estiverem com aqueles da organização, mais facilmente a pessoa vai se integrar. Esse não é um aspecto usualmente pensado e avaliado no processo seletivo. Então, a gente, de alguma forma, entende que isso é uma preocupação do candidato. Só que o candidato, quando está do lado de fora, ele talvez não consiga perceber quais são os valores, como é que é a cultura da organização. Isso é uma coisa que ele vai aprendendo no dia a dia. E chega um belo momento que ele vai ver, isso aqui não é para mim. A Camila disse que os pedidos de demissão são raros, né, Camila? Uhum. Né? São poucos. Poucos. E a gente está falando de uma organização, de uma cultura bastante difundida, séria, honesta, tudo isso. Nem sempre ele encontra este perfil. E nem sempre ele tem um perfil que se case com isso. Então, eu acho que isso, de alguma maneira, contribui para que as pessoas fiquem menos tempo. E quando você fala da pessoa que fica um ano e depois vai embora, isso é uma característica pessoal. Ele pode ser uma pessoa que almeja outros voos. Ele pode, por exemplo, ter um motivador que seja empreendedor. Dentro da organização, ele vai empreender até certo ponto. E quanto mais o processo, vou chamar de técnico, for engessado, menos ele vai poder empreender. Uhum. E se isto é o que o leva ao trabalho, se é isso que o motiva no trabalho, provavelmente a resistência dele é menor mesmo.
Então, mas aí, Cláudia, eu te dou razão a isso. Mas nós estamos falando de um profissional que trabalha trabalhar com embalagem é uma coisa que nos motiva muito, pelo menos a mim e a Camila. É, é uma coisa que é um tema muito aberto. No meu caso, eu já fui desde pilotar empilhadeira até visitar porão de navio, né? Subir em torre, porque você vai vendo as coisas acontecerem, você vai ver, ué, curiosidade. E não tem outro lugar, outra experiência, outra posição que te abra tanta oportunidade assim de aprender. Então vai muito da curiosidade. Mas o que eu gosto de discutir, até porque é importante como formação, nós estamos aqui todos montados numa expectativa de um curso para tentar melhorar essa situação, que afinal de contas é brasileira. É que nós temos que ter uma dosagem, nós temos que achar um equilíbrio muito importante entre essa expectativa, né, do cara e o trabalho. Na Mauá, toda vez que aparecia nos vestibulares presenciais, cada coordenador de curso tinha que fazer uma apresentação de 5 minutos para os pais, né? E o que você vai falar para o pai do aluno que está fazendo o vestibular e está ali meio que, né? Então, quando era a minha vez, a gente projetava os slides, mas a lousa estava ali do lado. Então, eu escrevia com giz mesmo uma palavra chamada acolhimento. Então, o que a gente dizia é o seguinte: nós vamos acolher os seus filhos, e de tal forma que, se eles não acharem que a coisa é correta na carreira deles, a gente vai dizer para eles que não. Mas se eles quiserem trabalhar, a gente vai trabalhar e formá-los muito bem. Você acha que, aí vem a minha pergunta, você não acha que essa coisa do acolhimento, né, sem aquela bobagem de dizer o que você quer hoje, meu bem, nada disso, sabe? No acolhimento sadio, íntegro, maduro, não faz falta? Você está falando na formação ou você está falando no Na trabalho? formação, no trabalho, no trabalho. No trabalho. Olha, Acolher vai o cara, depender, é função do líder fazer isso. isso mesmo. É função do líder. Se ele não aprendeu, se ele não teve boas experiências, a chance de ele repetir é grande. É grande. E aí ele vai ter problemas mesmo. Quando você fala dessa forma bacana da faculdade fazer o acolhimento, a gente tem que pensar numa outra coisa que é assim, vou fazer de conta que o menino sonhou a vida inteira em fazer engenharia de alimentos. Quando ele chega lá, ele se depara com uma porção de dificuldades, ou matérias para as quais ele não tem inclinação, ou porque não aprendeu, nada disso. Ele precisa ser muito corajoso com ele e com a família para dizer assim, não era bem isso que eu queria, eu quero fazer balé. Entendeu? Ele precisa ser muito corajoso. E eu não sei se nessa fase da vida ele consegue tomar essa decisão de não, o que eu quero é outra coisa. Primeiro, porque ainda não conhece tão bem a faculdade, o curso, para ter certeza de que ele não quer. E segundo, que é uma decisão muito, muito complexa você voltar atrás e pensar num outro caminho. As pessoas usualmente são premiadas porque acertaram o caminho, não porque erraram o caminho. Você trabalha com a expectativa da pessoa, a expectativa da família, a expectativa do grupo. Então, muitas vezes, nesse momento, ele não consegue nem dizer gosto, não gosto, quero, não quero, é para mim, não é para mim. E como ele ainda, as pessoas nessa fase são muito inexperientes de vida, desconhecem o que é o ambiente de trabalho, a chance de descobrir isso lá quando ele começa a estagiar é muito grande. Uhum. Você pensa assim, Camila? Você tem vivido isso? Eu acho que para o período da universidade, sim, mas uma característica que eu admiro na geração que está hoje trabalhando com a gente é a coragem. É a coragem de questionar, é a coragem de dizer não, é a coragem de mudar, que talvez a minha geração, a geração de vocês, não tenha tido isso, porque a gente aprendeu que uma vez que você se compromete com algo, você entrega algo. Então, talvez essa seja a dinâmica, e cabe a nós, líderes, entender como lidar com essa dinâmica, e como eu encanto
um jovem, um profissional recém-formado, para que ele fique no mundo de embalagens? Qual é o poder do encantamento do mundo de embalagens? A questão do acolhimento, para mim, ela é fundamental, porque o acolhimento não é só o abraçar, o acolher, o acolhimento é você fazer uma boa integração, é você mostrar o que é a empresa, o que é a cultura da empresa, o que é embalagens dentro dessa empresa. Então, é encantar a pessoa com cada um desses fatores, para que sim, ele possa se perceber dentro dessa realidade e dizer é aqui que eu quero ficar. Eu prefiro que a pessoa diga para mim, não me encontrei, vou fazer uma mudança de carreira, do que a pessoa esteja insatisfeita, porque a produtividade dela vai ser muito baixa e o engajamento dela para aprender mais dos conteúdos técnicos vai ser baixo. Eu acho que, eu falei isso para o Cabral outro dia, a gente ainda tem um mercado restrito de profissionais de embalagem. Não são muitos. Temos uma geração de muito conhecimento técnico, mas essa geração jovem, ainda muitos não foram encantados pelo que é a embalagem, como eu fui. Então, Camila, aproveitando da tua experiência, o que te encantou nesse mundo? é muita coisa, Cláudia, mas assim... Boa pergunta, boa pergunta. Eu acho que pode parecer romântico o que eu vou falar, mas desenvolver uma embalagem é muito além do que tornar um sonho realidade. A gente sim torna um sonho de marketing realidade. Mas de que forma eu encanto o consumidor com o que eu faço? De que forma eu penso no meio ambiente com o que eu faço? De que forma eu penso na produtividade da fábrica com o que eu faço? Então, assim, o número de áreas que a gente toca com o que a gente faz, o número de possibilidades que a gente tem de fazer a diferença é muito grande. Antes não se pensava dessa forma. Hoje, para as organizações, para a L'Oréal mesmo, essa questão do consumidor, de você olhar para o que ele quer e não para o que o marqueteiro quer que se faça. Eu vou perguntar para o consumidor, então, a interação, essa interface, e depois você ir para uma prateleira de supermercado e você dizer assim, cara, fui eu que fiz isso. É um motivo de muito orgulho. Então, assim, isso me encanta em embalagem. Assim como olhar um profissional crescer, eu brinco que os meus pupilos vão ficando, e quando eu vejo cada um deles progredir e crescer e ser promovido, eu falo assim, eu tive uma sementinha disso. Por isso que eu brinco que são minhas duas paixões, porque a gente vê o fruto disso, seja na prateleira do supermercado ou num crescimento de carreira. Então, você está confirmando a extrema importância que tem o gestor para poder descortinar esse mundo, descortinar essa riqueza para aquela pessoa que está chegando na organização, especialmente se ele ainda não conhece o sistema embalagem, é isso? Exatamente, exatamente. O plano de desenvolvimento que a gente faz para esse profissional, ele é chave para que essa pessoa possa ficar e se encantar pelo mundo de embalagem. Óbvio, a gente recomenda formação, a gente recomenda livros, a gente recomenda pós-graduação. Já falei para o Cabral que eu quero uma pós-graduação virtual para que os novos possam fazer, mas é porque no Rio não tem. Então, de que forma a gente leva essa formação de embalagem para o Brasil inteiro, para ter profissionais, porque a gente tem indústria no Nordeste. Eu, quando trabalhei na Adria, a Adria foi comprada pelo M. Dias Branco naquela época. Não tem profissional. Tanto é que o time de embalagem ficava em São Caetano, em São Paulo. Então, como é que a gente leva isso? E aí a gente vai conseguir ter talentos no Brasil como um todo e atrair as pessoas que querem ir para um estado ou para outro e não ter só essa concentração de profissionais que a gente tem de São Paulo para baixo. E até porque, se você sair de São Paulo e for para algum outro lugar um pouco mais afastado, eu sei de várias histórias de amigos meus, eles me narravam a imensa dificuldade de voltar, por conta do salário, que você, aparentemente, você fica meio que defasado, e voltar é um negócio muito complicado, né? Isso é
Isso é uma situação muito clara que você trouxe. Eu quero fazer só mais uma pergunta para a Camila, antes de mudar de assunto de vez, né? Ela falou de fazer pós aqui, fazer pós aqui. A gente topa, né? Você sabe que a gente topa. Mas como é que é essa situação? Bom, nós viajamos bastante na vida, a gente conheceu bastante coisa no mundo, então... Mas eu não conheço muito da coisa da América Latina, né? A empresa que eu trabalhava foi Unilever, Best Foods, então tinha lá México, tinha um pouquinho da República Dominicana, um pouquinho na Colômbia, muito na Argentina, mas a gente não tinha, assim, essa visão de formar, porque cada país era um feudo. E tudo que a gente fazia era, pelo amor de Deus, me ouça, né? Em vez de dizer, ter uma posição, assim, um pouco mais assertiva. Você acredita que essa dificuldade que a gente encontra aqui, da formação mesmo do profissional, se repita em outros países que você tem acesso? Você é Colômbia, México e Brasil, não é isso? Isso. E a Argentina, o time do México suporta, né? Faz os projetos, mas não tem time localizado na Argentina. Então, hoje são 3 localizações de equipe. Eu acredito que sim, Cabral, porque a gente tem feito processo seletivo tanto na Colômbia quanto no México, e eu vejo a mesma dificuldade de encontrar os talentos, principalmente porque o que eu tenho visto recentemente, eu não sei se essa era a realidade do passado, não posso dizer, é que grande parte das empresas tem transferido os seus times de desenvolvimento de embalagem para outros países, eu digo das multinacionais, né? Então, ou para Estados Unidos, ou para Brasil, ou para Europa, e um pouco centralizado esse desenvolvimento. Então, principalmente em níveis de gerente acima. Então, quando a gente busca profissionais mais seniors, esses profissionais não estão localizados na Colômbia e no México. Tem alguns, mas que estão muito bem colocados, que estão muito bem estabilizados e que você traz a preços, a salários extremamente altos. Então, também a gente tem que combinar a necessidade da organização, o que a empresa tem como organização, que eu falo business, o que a gente tem como estrutura de cargos, o que a gente tem como política salarial, o que a gente tem como política de benefícios, com o profissional capacitado no mercado. Principalmente se você está falando de um temporário, aí é praticamente impossível. Headcount fixo, a gente vai, até que acha, mas não é uma missão fácil. Principalmente porque o RH, muitas vezes, não está preparado com o conhecimento específico que ele precisa ter para fazer a seleção. Então, vai da gente também fazer um briefing muito bem feito para o hunting da vaga, para que se possa selecionar os profissionais corretos no mercado. Ô Camila, nessa situação, o trabalho virtual é aplicável? Você trabalhar com outros países? Super, Cláudia. Eu acho que, assim, óbvio, eu sou uma pessoa que gosta de estar com outras pessoas. Então, assim, o trabalho virtual, para mim, sempre vai ser um challenge. Eu gosto de tomar café, eu gosto de almoçar junto, eu gosto, muitas vezes, de falar assim, vem cá, que eu preciso desabafar. Eu gosto desse contato humano. Isso, para mim, é fundamental. Mas nós passamos por uma pandemia, estamos ainda saindo dela. A gente aprendeu a trabalhar nesse mundo virtual e o meu time não deixou de entregar uma vírgula no meio dessa pandemia por trabalhar virtual. Então, se encontrou a forma. Óbvio que a semana que vem eu estou na Colômbia, eu conheci meu time da Colômbia pessoalmente, não vejo a hora de ir para o México e conhecê-los pessoalmente, porque isso é importante para mim. Mas que isso nos impede de entregar as nossas metas? Não. A gente trabalhou muito bem e pode trabalhar muito bem, e isso está sendo uma grande experiência para a L'Oréal, eu posso dizer, porque como uma boa empresa francesa tradicional, se acredita que as pessoas precisam estar ali juntos, porque o relacionamento é chave na cultura francesa. Quando eu tenho 2 gestores, um no México e um na França. O do México super apoia que a gente esteja em localidades diferentes, até em termos de otimização de custo, isso é fantástico. Imagina expatriar todo mundo para o México, né?
O da França quase perdeu os cabelos quando eu falei que eu ia ter um time no México, outro na Colômbia e outro no Brasil. Mas está funcionando, a gente está entregando. Então, essa experiência é para mostrar que sim, funciona. Camila? Então, deixa eu fazer uma perguntinha para ela, Cláudia, porque só para não perder o assunto. Nessa história não tem aquela coisa do sentimento, eu vou falar a palavra patriota, não é essa palavra, fugiu a palavra, escuta, agora como não tem talento no Brasil, eu vou importar um talento do México, um talento da Colômbia, que vai trabalhar virtual e vai tomar o meu lugar. Olha, Cabral, eu não sinto isso, sendo bem Desculpa, sincera. Cláudia, viu? Eu acho que, assim, óbvio que em toda organização vão existir pessoas que tenham medo que alguém tome o seu lugar. Isso eu acho que vai existir sempre, em qualquer nível, em qualquer organização. A gente vai encontrar pessoas assim. Mas isso sim facilita, e não só o trabalho virtual, mas de que forma a gente também leva que somos nós, latinos, para a Europa. De que forma a gente tem num time de experts, que a gente chama, latinos, levando o nosso conhecimento, a nossa capacidade de agregar valor, porque a gente tem a síndrome do filho abandonado sempre, e a gente diz, eu sou a última bolacha do pacote porque a França é melhor que eu, né? Então, eu sou o que ficou aqui esmagado, esfarelado no pacote, e porque a França é melhor que eu. Não! Muitas vezes a gente sabe mais de determinadas coisas que o francês. Então, por que não ter pessoas do nosso time lá também, não só virtual, mas fisicamente? Por que não exportar talentos? Brasileiros, mexicanos, colombianos, por que não? Camila, de certa forma... Porque para ele, um designer industrial, desculpa, Cláudia, mas assim, acho que é importante comentar isso, um designer industrial, como é que um designer industrial desenvolve embalagem, materiais? Desenvolve, eu tenho 2 no meu time que trabalham excelente. 2 não, 3, que são excelentes profissionais, designers industriais e que sabem desenvolver embalagem como qualquer outro engenheiro. Mas para o francês, isso é um choque. Voilà. Voilà. Camila, eu ia perguntar se essa possibilidade do trabalho à distância, será que em algum momento vai suprir essa necessidade, essa falta de talentos, por exemplo, no Rio de Janeiro, por tudo aquilo que você já comentou? Eu acho que depende muito da empresa, Cláudia. Se você me perguntar hoje, no momento que a L'Oréal vive, talvez não seja uma possibilidade, exatamente pelo que eu te comentei. Acho que a gente está provando que a gente sabe trabalhar remotamente. Mas por que não no futuro? O nosso time já esteve em São Paulo, já veio para o Rio, por que não ser um time híbrido? Óbvio que, como eu falei, a gente preserva as relações. Hoje o time está todo concentrado no Rio, exatamente porque as relações chaves do time estão localizadas no Rio, como o marketing, como o desenvolvimento de projeto, como o desenvolvimento de formulação, todas as outras áreas que são chaves para a gente ter o que a gente chama de agility nos projetos. Sim. Mas eu acho que o período pós-pandemia, ele abre uma série de possibilidades daquilo que a gente nunca se permitia. Era muito raro me permitir trabalhar de home office. A sensação que eu tinha era que eu não estava trabalhando, que as pessoas estavam me olhando e que eu não estava trabalhando, que eu estava em casa para fazer qualquer coisa menos trabalhar, por mais que eu estivesse trabalhando. Então, esse era um auto-julgamento que eu tinha. E, de repente, do dia para a noite, porque foi literalmente isso, eu tive que trabalhar de casa todos os dias por quase 2 anos. A gente volta agora, em janeiro, fisicamente, 100% ao escritório, mas a gente parou dia 13 de março de 2020. Então, são quase 2 anos e que a gente trabalhou muito bem. Então, por que não desafiar? Sim, é possível. É mais difícil? Mas é possível. De alguma maneira, isso talvez minimize essa falta de talentos. O caso da pessoa que entrou e saiu, que você comentou, porque estranhou o Rio de Janeiro, talvez fosse um bom exemplo
de que, se o trabalho fosse virtual, talvez ela pudesse ter ficado, e era uma boa pessoa, né? Alguém que contribuiria certamente. Sim. Bom, vamos. Tem muita. O Rafael está comentando bastante coisa aqui, e ele fala que o profissional. É um ótimo líder. Então, ele também aprendeu muitas dessas coisas e ele aplica muitas dessas coisas para reter o time dele. Eu acho isso fantástico. Então ele são líderes que a gente forma. Ele fez 3 comentários aqui muito legais, né? Um deles que a respeito do grau de curiosidade das pessoas e quando a pessoa prefere a resposta pronta do que pensar. Pensar é uma coisa que às vezes a gente sente muita falta. E além disso, do pouco reconhecimento dos profissionais de embalagem, dizendo que o Brasil tem muito talento. Vocês querem comentar um pouco a respeito desses comentários dele, dessas afirmativas dele? Tem talento? Eu não sei se tem, vocês têm que responder essas perguntas. A gente tem muito talento para muita coisa, mas talvez para embalagem a gente precise desenvolver um pouco melhor. O que vocês acham desses comentários dele? Eu queria fazer 2 comentários em cima, que eu acho que são interessantes. Eu concordo super com a questão do grau de curiosidade. Eu acho que muitas vezes as pessoas esperam que a gente pegue na mão e dê o caminho das pedras, e a gente dá a diretriz, mas quem faz o caminho é cada profissional, né? Eu falo que o gestor não é responsável pela carreira. Nós, como indivíduos, somos responsáveis pela nossa carreira. O gestor vai entender as nossas expectativas, vai nos ajudar a trabalhar nisso para que a gente possa seguir esses caminhos. Mas muitas das vezes a pessoa espera que a gente seja o pai ou a mãe e dê de fato cada pedrinha do caminho. Então, acho que o grau de curiosidade é fundamental para qualquer profissional que queira crescer. E a questão do Brasil ter muitos talentos, eu acho que o Brasil tem muitos potenciais. Na minha visão, é um pouco diferente. Porque quando a gente tem pessoas com potencial para isso, mas quando a gente pensa na seleção, conhecimento técnico, soft skills, cultura da empresa, a gente vai juntando todas essas necessidades, a gente não encontra o profissional que casa 100% com essas necessidades. Salário, localização, benefício, uma série de coisas. Então, eu acho que existem muitas pessoas, muitos profissionais com potencial para crescimento, que a gente pode sim apostar. O latino, de uma forma geral, eu acho que tem muita energia, muita dedicação, muito engajamento para trabalhar e para fazer as coisas crescerem, né, acontecerem, mas o talento pronto, eu não acho que a gente tem. E você, Cláudia? Eu concordo com isso, eu acho que é bem essa situação mesmo. Se não tem curiosidade, se você espera tudo de bandeja, em nenhuma área, em nenhum segmento você vai conseguir se desenvolver. Mesmo com características pessoais que minimizam esse desconforto, mesmo nessa circunstância, eu acho pouco provável que a pessoa pegue a carreira nas mãos, que ela seja efetivamente o gestor da sua carreira. Camila fala bem, o gestor dentro da organização não é ele pode ser um orientador, um mentor, um desenvolvedor, mas a carreira é de quem faz. Não tem, e faz fazendo, sabe? Não está pronta, não tá pré-definida que vai ser desse jeito. Então, tudo isso é alguma coisa que tem que estar muito claro. Beleza. Nossa, estamos aqui, sessão feita, descontando os nossos 15 minutos iniciais, que eu chamo de momento abobrinha, nós estamos aqui há 1 hora conversando. Vamos caminhar para o final. Eu queria que vocês duas pudessem, de alguma forma, sugerir, vamos dizer assim, apresentar 1 ou 2 sugestões que a gente pudesse aplicar no nosso dia a dia para as pessoas que trabalham conosco. A minha sugestão para provocar vocês é o acolhimento, que é para, né? Acho que tem que ser isso, mas é a minha sugestão. Para que a gente pudesse dizer, para quem está nos assistindo, quem nos vai assistir nas gravações posteriores, que sugestão a gente daria para essas pessoas formarem bons times, motivarem as pessoas a trabalhar com embalagem,
entenderem que nós estamos contribuindo para, na pior das hipóteses, para valorizar essa palavrinha embalagem que tem sido tão judiada nos últimos anos, que nossa, dá até dó de ouvir. O que vocês sugeririam? E, obviamente, que vocês vão dizer que nós vamos colocar no nosso curso, né? É óbvio. Bom, vamos lá. Eu concordo contigo, Cabral. Eu acho que acolhimento é uma das questões. A outra é você tratar cada indivíduo como indivíduo. Se você tem 5, 10, 20, 30 pessoas no seu time, cada uma delas é diferente. Então, mas para você entender o outro, você precisa se entender. Então, o autoconhecimento ele é fundamental. Se eu não me conheço, eu não vou poder ler o outro. Eu não vou poder conhecer o outro. Então, assim, existem cursos, existem livros, existem ferramentas, existem uma série de coisas hoje, sejam através de consultorias ou gratuitos que existem, que a gente pode aplicar para o time, para nós, para que a gente entenda como lidar com cada perfil. Eu não vou lidar com o A como eu lido com o B. Então, para mim, o acolhimento, e isso falando de liderança, né? E o conhecer cada indivíduo como ele é, porque aí você vai poder dizer o que eu preciso desenvolver nessa pessoa, o que eu preciso trabalhar nessa pessoa para encantá-la nessa área, de que forma eu exponho, de que forma eu dou possibilidades, de que forma eu faço o que ela quer fazer também, de que forma eu conecto o que ela quer fazer dentro de embalagens para que ela não saia de embalagens e para que ela entenda que ela pode se realizar aqui dentro fazendo algo de diferente, agregando esse valor. E embalagem não precisa ser uma cartilha, a gente pode fazer a diferença, a gente pode criar um time de embalagens que agregue diferentes valores. Eu vou aproveitar tudo que a Camila disse e vou fazer um comercial. E vai falar, eu também. Vou fazer um comercial. Merchan. Conhecimento técnico, minimamente, quando o cara termina a faculdade, ele já tem. Mas eu imagino que até então ele tenha pensado muito pouco nele, ele tenha feito muito pouco do ponto de vista de ampliar o autoconhecimento. Então, vou fazer o comercial. A Mauá está com um curso que se chama O Papel da Liderança no Sistema de Embalagem. São 40 horas, são 4, 5 professores contribuindo para isso. O curso vai passar por todas as etapas do autoconhecimento, do desenvolvimento de lideranças. Então, tanto vai ser valioso para quem já é líder, como para quem está começando a carreira e que precisa minimamente ser líder de si mesmo. Então, as inscrições estão abertas. Márcia, bota o link no chat. Eu já pus. Beleza. Isso aqui é parceria, o resto é próximo. Então, eu vejo que, da mesma maneira que a gente tem uma expectativa com relação ao gestor, a gente tem que ter expectativa do como é que o colaborador vai cuidar de si próprio. Então, eu acho que é isso. Olha, eu vou só dizer o seguinte, das pessoas que, quer dizer, nós 3 aqui somos professores do curso, se você entrar no chat, você ainda não vai ver a fotografia da Camila, mas ela está lá, e eu acho que preciso fazer 2 perguntas aqui, 2 comentários, um deles, aliás, um só, do Marcelo Almeida, que ele me disse assim, eu sou a prova desse acolhimento aos 50 anos. Eu não sei o que você quis dizer, Marcelo, mas me fala. Pelo sorriso da Camila, acho que tem alguma coisa a ver nessa conversa aí, né? Pode falar, Marcelo. Oi, Cabral, tudo bem? Tudo Cabral, bom? de forma bem resumida, para não atrapalhar muito, assim, eu fui e eu sou, né, a prova viva desse acolhimento, né, quando eu fui contratado há exatos 6 meses atrás, né, a L'Oréal, lá para o time da Camila. Assim, desde o meu primeiro dia até hoje, tanto ela como a responsável, a diretora, como a gestora,
é assim, é um acolhimento, é um cuidado, é um carinho, em cada detalhe, entendeu? Assim, foi tudo muito bem preparado, executado. Então, assim, escutando a vocês falarem, né, dessa questão, na embalagem eu fui contaminado, né, entre aspas, em 99, quando eu entrei na Natura, né, vendo o João Dias, que hoje ainda trabalha na antiga Avon, né, Natura agora, apresentando os estojos lá de Natal. Então, assim, eu falei, um dia eu quero fazer parte desse time, né? Um dia eu quero ver um produto meu numa revista, numa gôndola, e assim, é apaixonante, né, essa questão. Então, assim, o acolhimento é a palavra-chave, né, para quem ainda não foi fisgado, é a palavra-chave, né? É a palavra de ordem, né, para esse momento. Legal, legal. Bom, gente, esse é o tipo da conversa que a gente teria por horas, né? Obrigado aí, Marcelo. E a gente pode ter isso, né? Uma das características, de novo, das nossas atividades, né? É que a gente consiga fazer aquilo que eu chamo de não é acolhimento só, mas é a continuidade, quer dizer, os grupos de WhatsApp que a gente tem, até hoje, entram os professores e os alunos não saem mais, né, na pós-graduação, todos, porque eu acho que a gente tem que fazer isso de uma forma legal. Muito obrigado a vocês duas, professoras. Um prazer imenso em ter vocês aqui. Se vocês quiserem uma vez mais falarem, eu, do fundo do coração, eu quero agradecer vocês. Mas do coração mesmo, vocês sabem que eu sou muito honesto nisso. E, por favor, manifestem-se e aí a gente encerra. Vou deixar a Cláudia falar primeiro agora. Olha, é sempre um prazer, uma satisfação poder falar daquilo que você acredita. E essa foi uma oportunidade única de a gente ouvir e poder compartilhar o que a experiência tem trazido. E de trazer uma luz para aquilo que poucas vezes as pessoas pensam individualmente, pensam por si. Então, muito obrigada, muito bom ouvir você, ouvir a Camila, valeu muito a pena. Obrigada, gente. Eu que agradeço o convite. Essa vai ser uma experiência nova. Eu nunca dei aula, então vai ser uma experiência que vai me fazer crescer também. Então, eu quero agradecer muito, Cabral, o convite para esse bate-papo. Se precisar fazer de novo, em função das outras pessoas que não puderam participar, a gente faz. Agradecer a Cláudia, foi um prazer te conhecer, Cláudia. Falar de pessoas, para mim, como o Cabral disse, eu falaria por horas. É algo que me dá muito prazer, muito gosto. Então, assim, quero agradecer também ao pessoal, o meu time que está aqui às 8h30 da noite ainda com a gente. Isso faz a diferença. Obrigada, Marcelo, pelo comentário. Obrigada pelo convite. Acho que a troca foi incrível. A gente sempre aprende um com o outro e você sabe que você sempre vai ser minha inspiração, Cabral. Então, muito obrigada. Que legal. Que bom. Gente, obrigado às duas, de coração. A gente se vê de novo. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre porque esse momento gravado aqui foi muito legal, né? Seria um desperdício deixar guardado aqui no meu computador. Depois a gente conversa melhor sobre isso. Muito obrigado a vocês, a todos que estiveram presentes. Se alguém que tiver fazer algum comentário pelo chat aqui, por favor, faça, e a gente aguarda até que vocês se manifestem ou que vocês, por favor, sintam-se em paz para voltar quando quiserem conosco. Se alguém quiser conversar comigo, eu sou louco, eu faço isso normalmente. O número do meu celular está aí. Parabéns, Camila, Cláudia, Cabral, foi ótimo. Obrigada. Obrigada. Obrigada.